Este é o podcast Araúz, que trará debates e reflexões sobre temas diversos dentro e fora do mundo jurídico. Eu sou a Rafaela Parra, sócia do Araúz Advogados e apresentadora deste podcast. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Agro Araúz. Coisa boa estar gravando esse programa aqui dentro do nosso escritório, na Matriz, em Curitiba. E hoje eu estou com o Ettore Baroni, da Stonex, que é uma consultoria em gerenciamento de riscos. E o Ettore aqui, nosso expert, para conversarmos sobre grãos. Seja bem-vindo, Ettore. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, Ettore, a gente estava conversando, né? Nos conhecemos algumas semanas atrás, quando você veio até Curitiba para fazer um curso com os nossos advogados sobre o mercado de grãos, sobre como isso funciona, precificação, prêmio, enfim. Eu queria startar essa nossa conversa aqui falando um pouco sobre os caminhos que nos trouxeram, enquanto país, até essa grande potência que nós somos na produção e na exportação de grãos, o que isso envolve, o que mudou. A gente conversava agora há pouco, né, se o perfil da pessoa que trabalha com agronegócio mudou muito, então a palavra é tua. Vamos lá. O agronegócio cresceu muito fortemente nos últimos anos, numa tendência de aumento de área plantada e de um aumento muito forte da demanda. Então nós tivemos, ano a ano, nós temos um aumento de área consistente no Brasil, e esse aumento de área, consequentemente, ele se transforma em produção. Essa produção puxada principalmente por uma demanda muito forte que veio de China. Se a gente volta um pouquinho no passado, a demanda de China e a produção do Brasil, elas se conversam intrinsecamente. Nós temos, a China entrou para a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, entre 2002 e 2003, e desde então ela abriu a economia para o mundo. Então ela se tornou um grande importador e grande exportadora, e com isso a economia cresceu por um período longo, 7, 8, 10, 12% ao ano. Então a gente passou por um período muito grande em que a economia chinesa crescia em 2 dígitos. E nesse meio tempo, a demanda por alimentos internamente na China, à medida que a economia crescia também a renda. À medida que cresce a renda, cresce a necessidade de alimentos. Nesse meio tempo, o Brasil veio crescendo também a área plantada e a produção de soja. Tanto é que desde 2011 nós já somos o maior produtor de soja do mundo e nós somos também o maior exportador de soja do mundo. Se a gente volta ao agronegócio um pouquinho, a gente mudou muita coisa. As áreas receberam investimentos muito grandes, o produtor se capitalizou e se estruturou melhor. Então hoje nós temos uma tecnologia altíssima no campo, uma tecnologia muito grande da porteira para dentro, desde equipamentos, muita coisa ligada via GPS e tudo mais, e até a questão de culturas, de cultivares. Então a semente tem um nível técnico de tratamento gigantesco, ou o produtor faz acompanhamento por talhão de necessidade de fertilidade de solo, faz o acompanhamento separado. Então nós temos uma tecnologia hoje altíssima, e essa tecnologia vem se transformando em produção. E isso veio ajudando ao crescimento da produção, tanto de soja quanto de milho no tempo, e isso veio ajudando também a economia brasileira nos últimos anos. Se a gente para avaliar, os últimos 10 anos foram anos bastante conturbados da economia interna brasileira. A gente teve situações de 2014 de impeachment da presidente Dilma, a gente teve depois a pandemia, a gente teve seca no ano de 2020, muito forte, crise energética, e o agronegócio se mantendo ainda resiliente, muito forte no dia a dia. E quando a gente olha isso, a gente tem uma estrutura muito forte por trás. A gente tem, paralelamente ao crescimento da produção de grãos, a gente tem em conjunto o crescimento da produção de proteínas. Então hoje nós somos o maior produtor de soja do mundo, somos o maior exportador de soja do mundo, somos o terceiro maior produtor de milho e o maior exportador de milho do mundo, somos o maior exportador de carne de frango, o segundo maior produtor. Então o Brasil, nesse meio tempo, ele veio fazendo a sua parte. O mundo todo olha o Brasil como uma possibilidade de ser o celeiro do mundo, de ser o celeiro produtivo, e o Brasil vem fazendo isso. Tanto é que hoje nós somos número 1 ou número 2 em quase todos os produtos agrícolas. Em quase todos, açúcar, suco de laranja, café, gado, quase tudo, nós somos líderes ou na produção ou na exportação. E a gente vem fazendo esse papel muito fortemente. E isso veio colaborando com os números do Brasil e com os números principalmente da cadeia de exportação. Hoje, o maior produto de exportação, ele se chama soja em grãos.
Então nós temos a tabela de importação e exportação, a tabela de pagamentos brasileira, ela só é positiva pelo agronegócio. Se a gente olha os 10 primeiros produtos de exportação por ano, em volume financeiro, 7 são do agronegócio. Então nós temos uma importância como um todo, com o princípio inicial da parte produtiva, da parte de alimentos, só que também nós temos um crescimento junto da economia muito forte e vem trazendo o Brasil como um todo. E nesse meio tempo todo, a gente veio se especializando, as empresas se especializaram, os produtores se especializaram. Então hoje nós temos um nível tecnológico altíssimo, a gente não perde nada para produtor americano, a gente não perde nada para produtor de outros países, que a gente se compara bastante com a questão dos Estados Unidos, mas a gente tem a tecnologia que os caras usam lá, a gente usa aqui. Acho que isso é muito importante, né? E uma tecnologia tropical, totalmente tropicalizada, adaptada para a realidade do Brasil, que é muito diferente da Europa, dos Estados Unidos, da própria China, né? Se a gente olha os Estados Unidos planta soja num quadrado de 2.000 quilômetros. Então, o meio do mapa americano tem 2.000 quilômetros, que é um quadrado que ele se planta soja. Se a gente olha o Brasil, nós temos 5.000 quilômetros, que a gente sai do Rio Grande do Sul e vai plantar soja lá no Amapá. Então aí nós temos diferenças em tudo, nós temos 3, 4 tipos diferentes de solos, 3, 4 tipos de estrutura logística, 3, 4 tipos de perfil de produtor. Então nós temos um desafio muito maior e que a gente vem seguindo, e que vem trazendo bons frutos também para o produtor. Tanto é que nós acrescentamos área plantada todos os anos nos últimos anos. Então nós tivemos níveis de preços excepcionais, nós tivemos 10 anos, os últimos 10 anos foram muito bons. Tirando alguns casos isolados, a gente teve a questão do Rio Grande do Sul os últimos 2 anos por seca. Esse ano o Rio Grande do Sul sofreu bastante com a situação muito complicada que está vivendo agora por enchentes, mas tirando alguns pontos isolados, a produção agrícola brasileira ela cresce ano a ano. Se a gente não tem nenhum evento climático, a curva de linha de produção do Brasil ela é uma linha ascendente todos os anos, em função do aumento do crescimento da área plantada. A USDA já colocou o Brasil como uma superpotência mundial no quesito agronegócio, então acho que realmente você falou de sermos o celeiro do mundo, eu diria que já estão falando de sermos o supermercado do mundo, Sim. Né? E passar a agregar valor também, talvez esse seja o maior desafio, agregar valor a essas commodities, mas eu não tenho dúvida que o caminho do Brasil para o futuro é de crescimento, tanto na produção quanto na exportação. E Sim. um assunto, Ettore, que a gente estava conversando agora há pouco, e que o produtor rural, aquele que trabalha nas cooperativas, na agroindústria, sempre pergunta e fica com a tela aberta e é o que interessa, né? Preço. Qual que é a avaliação que você faz da soja, do milho? Não sei se a gente já tem alguma coisa aí pensando em culturas de safrinha, trigo, algodão, e até se você pudesse falar um pouco da situação do arroz no Rio Grande do Sul, como é que você enxerga aí o preço? Vai subir, não vai? Vamos lá. Nós tivemos um mercado muito bagunçado, vamos dizer assim, em relação a preço nos últimos anos. A gente se lembra que de 2020 para trás, o preço da soja, vou dar uma base oeste do Paraná, era entre 60 e 80 reais a saca de 60 quilos. O preço do milho entre 35 e 40 reais a saca de 60 quilos. A partir de 2020, quando a gente entra no início, a gente entra com a pandemia, os preços de vários ativos começaram a subir muito forte. Os ativos de alimentação começaram a subir com o risco de inflação. Então todos os ativos subiram. E paralelamente nesse mesmo período a gente teve alguma questão climática também aqui na América do Sul principalmente. Foi a primeira vez que o preço da soja quebrou os 100 reais. Então até então a gente tinha um sonho da soja a 100 reais. O produtor tinha um sonho da soja a valer 100 reais por saca. A soja quebrou os 100 reais. E depois daí, entre os anos 2021 e 2022, os preços foram subindo ainda mais. A gente teve soja de 150, 170, 180. A gente chegou a ter entre março e abril de 2022, que foi quando a gente teve uma quebra muito grande aqui na produção por seca, no sul do Brasil, né, de Mato Grosso do Sul para baixo, nós chegamos a ter o preço da soja aqui no Paraná em 200 reais a saca. Até então, impensável. E de lá para cá, de 2023 para cá, os preços vieram caindo. Os preços vieram se acalmando e caindo. Tanto é que os 100 reais, que era um sonho, ele em algum momento, dentro do 2024, ele se tornou um pesadelo. Porque a soja
foi lá nos R$100. Então ele fez um movimento muito forte de alta e fez um movimento muito forte de queda. A gente tem um fator principal, que o mercado de grãos ele é um mercado de oferta, ele não é um mercado de demanda. Eu discordo de alguns analistas que batem muito na tecla de demanda. A demanda é conhecida, nós conhecemos a demanda. A demanda faz um movimento de crescimento contínuo todos os anos. O principal mercado de grãos, olhando principalmente soja e milho, agora nesses últimos anos, é China. O principal destino é China. O principal destino, o nosso principal cliente, ele cresceu de 2002 até 2018 e estabilizou. Então, se eu pego uma linha de projeção de histórico de 2003, 2004 para cá, a China, até 2018, a China cresceu 34% anualizado, a importação de soja. Se eu pego de 2018 para cá, a importação de soja cresceu 1% ao ano. Então, acende uma luzinha amarela. Por quê? O nosso principal cliente está desacelerando. A China já não cresce mais 8, 12, 15%. A China cresce, com os dados que eles divulgam, 5, 6%. 4,5%, 5% é a projeção para esse ano. Então, a aceleração de crescimento de demanda, ela dá uma esfriada. E o que aconteceu em 2021, 2022? A oferta se reduziu muito. O Brasil quebrou 25 milhões de toneladas, a Argentina quebrou 20 milhões de toneladas. Então, em um único ano, nós quebramos 10, 12, 15% da projeção total de produção. E os preços explodiram. E no 2023, que é a safra que nós colhemos agora em 2024, no 2023 a gente colheu melhor. A Argentina quebrou muito, mas o Brasil colheu bem. E em 2024, os dois colheram bem. O Brasil colheu bem e a Argentina também colheu bem. É por isso que a gente viu os preços vindo, esfriando ano a ano. E qual que é a projeção para 2024? Vamos lá, o mercado está pesado. Nós temos níveis de estoques altos de soja, nós temos níveis de estoques altos para milho, principalmente soja. O mercado está pesado. O mercado pesado quer dizer que a gente vai ter níveis de preços próximos do que a gente tem hoje. A gente só vai mudar uma reversão de níveis de preço para 2025 se houver uma quebra na produção de safra. O ciclo de produção ele funciona primeiro e segundo semestre. Segundo semestre quem produz é os Estados Unidos. Então a safra americana está sendo plantada agora. Nós estamos hoje em finalzinho de maio. Até por uma questão de clima, né? Por uma questão climática. Tá se plantando agora e colhe em setembro. Entre setembro e outubro colhe a safra americana. E o Brasil colhe a partir do início de setembro e colhe depois... o Brasil planta em setembro e colhe depois entre os meses de janeiro a abril. Então a gente já iniciou um novo ciclo, que é o ciclo 24-25. O ciclo 24-25, com a safra americana dentro do normal, o Brasil vai plantar de novo 166, 167 milhões de toneladas. A Argentina vai plantar de novo 50 milhões de toneladas. Se a gente tiver um clima dentro da normalidade para o 2024, os preços vão se manter um pouco mais pesados do que os níveis atuais agora. Nós temos níveis de preços hoje perto de 120, 125 reais no Paraná como um todo. E a gente trabalha com uma projeção dentro de uma normalidade, os preços caindo um pouquinho mais para o 2025. O produtor vai quebrar, vai entrar... o agronegócio deixou de ser um negócio bom, deixou de ser legal, deixou de gerar renda. Não é longe disso. Ciclos. Nós vamos passar ciclos de preços altos, vamos passar ciclos de preços baixos. As margens podem se reduzir um pouquinho, mas o próprio mercado vai se autorregular, né? E as coisas, porque como a gente está falando de um mercado interdependente, sim, conectado, isso vai acabar se equilibrando dentro dos próprios players. E o agronegócio, para quem está de fora, acha que é um negócio que o leite dá na caixinha, que o cotonete dá na prateleira. O agronegócio é um negócio muito mais complexo do que simplesmente você olhar de fora e olhar, planta soja, planta milho. A gente tem também a relação de custo que a gente acompanha muito forte. No ano de 2021 e 2022, a gente teve níveis de preços altos, só que os níveis dos insumos também estavam muito altos, porque a gente tinha uma condição de guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço da energia no mercado mundial estourou, o preço do petróleo subiu. A gente já estava vindo de crises, né? Já. Crise atrás de crise, 2013, depois, né, reflexo de 2008 ainda, sim, e depois me vem a
pandemia, aí vem guerra, Rússia e Ucrânia, agora mais recente também, toda a questão envolvendo Israel. Então, existe uma tensão política também que acaba interferindo no agronegócio, porque se a gente está falando de um agronegócio brasileiro e global totalmente conectado, né, não tem como ignorar esses fatos políticos, geopolíticos, e até questões aqui do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, os insumos a gente importa praticamente de Rússia e Bielorrússia, parte do Canadá, e a soja a gente vende para a China. Então a gente está falando de dois países extremamente instáveis, vamos dizer assim. E é impressionante como o mundo não consegue viver em paz. Sempre tem uma treta rolando, sempre tem alguma coisa pegando, sempre tem alguém tacando bomba em alguém. E para você ver, mas o que eu tenho com Rússia, o que eu tenho com Ucrânia? Primeiro, a Rússia é o principal produtor de fertilizantes do planeta e é o principal importador de fertilizantes do mundo. Então se a Rússia tem uma condição de guerra e o preço da energia está alto, os insumos explodem. É o que aconteceu na safra 21-22. Segundo, se a Rússia está atacando a Ucrânia é um importante produtor de trigo e milho, que pode interferir na produção da Ucrânia e pode afetar os níveis de preço dos grãos. Então a gente sempre vai ter alguma coisa pegando, sempre vai ter alguma coisa acontecendo no meio do caminho aí, e vai ter alguma instabilidade, como a questão geopolítica. Tem muita coisa ainda para acontecer. A China tá rodeando Taiwan para ver se ataca, se não ataca. Tem o Irã que tá olhando esse negócio de lado, olhando esse negócio de Israel e Hamas, de vez em quando ele aparece e bombardeia algum alvo em Israel. A treta não vai acabar nunca, então sempre vai ter alguma questão geopolítica no meio do caminho. E para completar aí o cardápio, nós temos em 2023, em 5 de novembro de 24, nós temos a eleição nos Estados Unidos, que muito possivelmente o Trump deve voltar. Então vai trazer um pouquinho mais de volatilidade aí para o mercado como um todo. O importante para o produtor, Rafaela, nesse momento de volatilidade de preço, o produtor está tranquilo, que não tá alavancado, faz o que tem que fazer. A gente veio de anos muito bons, com reserva financeira do produtor, então o produtor ele tem uma condição financeira legal. Tem algumas situações, alguns estados que sofreram um pouco mais que os outros, que vêm sofrendo safras sequentes, sim, tem situações de recuperações judiciais que a gente viu bastante no mercado. Acontece, cada um tem uma situação, cada um tem uma gestão da operação, mas o importante é o produtor estar tranquilo, tá? Tranquilo com a operação. A gente vê uma safra, mesmo com preços um pouquinho mais baixos, dentro de 2025, a gente vê uma safra com rentabilidade boa, a gente vê uma safra ainda com um bom nível de rentabilidade, e é o produtor fazer a gestão dentro de casa, fazer a gestão de um bom plantio, de uma boa utilização de tecnologias, e depois fazer a gestão financeira, que aí é a parte de venda, né? E, Héctor, como é que você enxerga dentro dessa gestão de relacionamentos que olham para custos de transação, né, entre os players, produtor rural, agroindústria, cooperativas, e aí, né, todas as empresas de revenda, sementes? Como é que a gente consegue equilibrar isso quando se fala em alavancagem? Porque a gente sabe que o produtor rural não tem caixa para fazer toda a sua alavancagem de safra, pré-safra e tudo mais. E isso vem também de recursos privados, principalmente, alguma coisa de recurso livre oficial, mas também não está dando conta, né? Vide o Plano Safra, que não dá conta nem de 20% limitado, né, aí do que o produtor rural precisa para se alavancar. E aí vem muito forte toda a questão que envolve contratos futuros. Me fala aí o que as pessoas podem esperar dentro desse cenário, por que fazer hedge, como fazer, por que isso é importante, e não é uma coisa que é importante só para o produtor rural, mas também para a agroindústria, para as cooperativas, né? O produtor tem uma relação muito grande, muito forte com o sistema que lhe vende insumos. Então, principalmente, a gente tem perfis diferentes da agricultura no Brasil. A gente tem um perfil muito mais cooperativista, se a gente olha do estado de Paraná para baixo. A gente tem um perfil muito mais comercial, de grandes operações, quando a gente olha do Mato Grosso do Sul para cima. Então é um perfil diferente. Olhando o perfil do estado do Paraná, a gente tem pouca alavancagem. O produtor confia nas empresas, o produtor confia na cooperativa, a cooperativa confia no produtor, e a gente tem uma relação boa acontecendo entre essas operações.
Então, quando a gente olha a questão relação produtor e empresa, a gente vê uma relação boa. O que aconteceu nos últimos anos? Existiu uma euforia, vamos dizer assim, no mercado como um todo. Na conta de soja, R$150, R$180, cabe muita coisa. Só que o produtor esqueceu de fazer uma pergunta, e se? E se a soja voltar a R$100? E se a soja voltar a R$80? Como fica essa conta? Como fica essa alavancagem que eu estou fazendo? Então a gente vê essa questão de alavancagem, essa dificuldade financeira em estruturas maiores, em que o produtor foi crescendo a área, foi aumentando a área plantada, se alavancando na operação, e com isso, à medida que os preços caem ou a produtividade cai, ele entra em dificuldade para pagar algum custeio ou algum parceiro. Sobre a tecnificação do produtor e a parte de conhecimento das empresas, a gente viu um ganho muito forte, muito bom das cooperativas de conhecimento de operações, de conhecimento das estruturas e também do lado do produtor. O produtor, ele vê a cooperativa e vê as empresas como um aliado. E é uma das únicas formas que ele tem de fazer o hedge da operação. O pacote de troca é uma proteção. O pacote de troca é um hedge para ele. Só que na maioria das vezes o produtor pensa diferente. Ele quer comprar o insumo no nível de preço mais baixo e vender a soja no nível de preço mais alto. Só que a relação de troca que as cooperativas e as empresas preparam para o produtor, ele é um hedge, um instrumento de hedge. Que ele está hedgeando, está fazendo uma proteção de parte da produção dele versus o total do volume de insumos que ele precisa. Então a gente vê uma mudança muito boa no mercado nesse sentido. A gente vê o mercado se especializando nesse sentido e a gente vê um nível de organização e gestão dentro das empresas, dentro das cooperativas muito bom. E como é que você acha que isso está se estruturando no mercado do ponto de vista de aceitação mesmo, de cumprimento desses hedges? E a gente viu um boom há alguns anos atrás, né, nos contratos de soja verde, e aí com alguns produtores rurais querendo não entregar a soja por conta justamente desse aumento de preço. Você acha que já existe uma mudança de mentalidade para que isso seja um pouco mais incorporado nos contratos e com uma obrigação específica? Por exemplo, vamos comentar sobre a cláusula de washout. Como é que você enxerga isso? Eu acredito que o mercado está um pouco mais maduro em relação a isso, tanto do lado do produtor quanto do lado também da indústria. A gente viu uma onda de washout de contratos muito forte em 2008, quando o preço subiu pela primeira vez e pegou o produtor com um nível de venda muito alto e os preços subiram. Tinha produtor vendido 120%, 130% da safra. Impensável. Em 2008, depois a gente viu uma onda em 2012, quando os níveis de preço subiam muito fortemente no pós 2008 da crise de subprime americana, o mercado entrou num espiral muito forte de alta, em função de evento climático também, e a gente viu alguma onda de washout também. Eu vou dizer assim, Rafa, se o produtor produzir, o produtor não faz o default, independente se o preço dele subiu ou não. Isso vem diminuindo bastante. A gente viu alguns casos esse ano de default, a gente viu alguns casos de washout esse ano, mas isso vem diminuindo muito, 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 porque o produtor ele faz venda antecipada de uma parcela muito pequena da produção dele. E quando a gente vê casos extremos, a maioria dos washouts que acontecem são por falta de produção. Não é por malandragem ou por desvio de produção ou por falta de conduta, nada disso. É por uma redução na produção, por queda na produção, e aí é mais fácil de você sentar, vamos negociar. As empresas estão abertas para isso. A empresa não vai chegar e fazer um washout no financeiro no produtor, em que o produtor tem que pagar uma porrada que ele já está prejudicado financeiramente. Geralmente isso é negociável para mais tempo, mas a gente percebe um amadurecimento do mercado nesse sentido. Acaba havendo uma socialização de riscos ali. Com certeza. Porque assim, o washout é ruim para todo mundo. O washout é ruim para todo mundo. O mercado todo fica sabendo, o mercado local fica sabendo, os outros produtores ficam sabendo, e é ruim para todo mundo. Então é um instrumento contratual, só que ele prejudica e ele reduz o crédito de todo mundo. Então ele coloca todo mundo olhando de uma forma um pouquinho mais por cima, vamos dizer assim. Mas a gente vê um amadurecimento nesse sentido bastante forte. A gente vai ter outros momentos de washout, a gente vai ter outros momentos de cancelamento de contrato, mas eu acredito que a tendência é diminuir cada vez mais.
Bom, Héctor, aqui a gente vai conversando, vai batendo papo e nem vê que o tempo está passando. Então, a gente já está se encaminhando aqui para a pergunta final e eu queria colocar algumas questões um pouco mais, entre aspas, polêmicas à mesa, mas acho que existe, né, dentro do agronegócio espaço para nós discutirmos oportunidades atreladas ao ESG e ao mercado de carbono. Como é que vocês que fazem esse gerenciamento de riscos dentro da cadeia, principalmente aí no grão, né, onde você trabalha, enxergam isso? Vamos lá, é um assunto polêmico, que a gente pode seguir algumas linhas. Primeiro, o ESG nós vamos ter que seguir, ponto. É uma linha que o mundo segue para uma questão ambiental mais limpa. É por isso que a gente vê hoje já um consumo muito forte de milho para etanol, um consumo muito forte de óleo de soja para biodiesel. Então a gente está indo para uma energia, para uma base de energia mais limpa. A maioria dessas ingerências e dessas solicitações do ESG, ela vem em base Europa. E o brasileiro, na maioria das vezes, vê isso como uma ingerência na colocação da forma que chega pra gente. Nós vamos ter que seguir. A indústria vai ter que se adaptar. Isso é um fato. Agora, falta também, do lado nosso, do lado brasileiro, a gente demonstrar pro gringo, pro europeu, para quem quer que seja, o que a gente faz. Até pro brasileiro, né? Até pro brasileiro, até pro pessoal... pessoal da cidade. Entender como funciona o agronegócio. A gente está falando de 6% do PIB brasileiro, a gente está falando de 25% das transações comerciais internacionais, a gente está falando do segmento que mais empregou nos últimos 10 anos. Então a gente está falando, não é só a caminhonete, o Hilux, não é nada disso. O agronegócio é muito mais amplo do que as pessoas enxergam. E falta a gente também ter um plano como país e vender esse negócio lá fora. Só que a gente é muito ruim para fazer isso. A gente joga contra, a gente enche um avião de ONG e de um monte de gente, vai para fora e fala mal do agronegócio brasileiro. Não tem sentido. Então eu acho que é uma questão de ajuste. O ESG é uma realidade e vai chegar cada vez mais. As empresas e os produtores vão se adaptar. Só que eu acho que eu sinto uma falta no agronegócio brasileiro de ter uma liderança, um órgão que lidera isso, que venda isso como um plano de país. Nós temos potencial de abertura de área monstruoso, nós temos potencial de crescimento da agricultura ainda numa quantidade, num volume muito grande, sem desmatar nada, é tudo em área de pastagem hoje, e isso pode ser um negócio muito maior no futuro, só que a gente precisa caminhar junto. Não é o europeu batendo ou o gringo batendo e a gente, não, isso aí é bobeira, isso aí não vamos seguir. Não, vamos ter que seguir. Vamos ter que encontrar o perfil que funcione para os dois, tá? E que isso ande junto. Mas a gente precisa de ter uma liderança olhando base país que leve isso para fora e mostre realmente como o agronegócio funciona. A Amazônia está preservada, nós temos 65% de vegetação nativa no país. Nenhum país tem um perfil igual nós temos. 66,3. 66,3. Então, nenhum país tem isso. Nenhum. Então, os caras mataram tudo no passado, poderia fazer tudo, e agora querem vir fazer, causar ingerência dentro do país que nós temos. E outra, levando informação que não existe. Então, isso é o pior. Eu acredito que é uma questão... que vai ser superada. O agronegócio já passou por N coisas no passado, N situações no passado, e saiu mais forte. Eu acredito que tem que fazer, mas a gente tem que também mostrar como que isso funciona, o que é o agronegócio, para que todos saibam o que a gente está fazendo. Ok, tem que ter o ESG? Tem que ter o ESG, só que espera aí, eu não produzo soja da forma que você pensa, eu não produzo frango da forma que você pensa. Nós temos hoje 20% de todas, pelo menos 20% de todas as propriedades rurais com preservação. 20%. Todas. Em outras regiões nós temos 35%, 65% de vegetação nativa que não pode mexer. E dá um problema danado. Só que nós temos que nos vender em relação a isso. Eu acredito que é um processo. A gente vai conseguir e a gente vai seguir com o agronegócio cada vez mais forte. E como você já tem visto algum
projeto específico de sequestro de carbono em áreas de grãos, alguns clientes já comentando mais sobre isso, tendo curiosidade. Sim. Como é que você está vendo esse movimento aí? A gente está vendo, é um negócio novo. Uhum. É um negócio novo, a maioria do pessoal já ouviu falar e está agora entrando no assunto. Eu acredito que o potencial disso é monstruoso. A gente tem um potencial muito grande. A gente tem a parte de CBIOS, que é a parte do CBIOS operado em bolsa, que a gente vem negociando isso já tem um tempo aqui no Brasil. Uhum. Eu acredito que o sequestro de carbono é uma nova realidade que a gente vai conseguir fazer uma capitalização muito forte em relação a isso, mas tem que ser feito o trabalho dentro de casa. A gente tem uma área especializada nisso, excepcional, e os caras vêm fazendo um trabalho muito bom. Primeiro tem que avaliar como um todo e fazer os processos de implementação em cada operação. Legal. Bom, eu acho que o mercado de carbono é uma super oportunidade para o agronegócio brasileiro. A gente está aí com o PL em andamento, já em tramitação avançada, já conhecemos o texto da lei, quem está dentro, quem ainda não está dentro, quem vai entrar. Por enquanto, o agronegócio setor primário, ou seja, dentro da porteira não está, mas a agroindústria já tem, né, quando esse PL virar lei, já tem ali as suas obrigações. Então, é um mercado que pode fazer o agronegócio galgar ainda mais oportunidades, tanto dentro quanto fora do país. E o ESG, bom, a gente tem aí, passamos por um momento desde da pandemia, pós-pandemia, para incorporar a sigla ao agronegócio, ao cooperativismo agrícola, de crédito, ao empresariado em geral, e acho que é um assunto que já está mais avançado, as empresas já estão conseguindo verificar oportunidades, não só no seio ambiental, como também oportunidades que envolvem governança, transparência, controles específicos, que vão trazer, no fim das contas, mais capital e resiliência financeira para a empresa. Então, olhar para essas diretivas que vêm lá do Parlamento Europeu, como veio agora, há umas semanas atrás, agora em maio de 2024, isso ainda vai ser incorporado, né? Ainda não tem uma votação final, mas é o futuro. Sim. Então, eu ousaria dizer que o ESG é o futuro do agronegócio brasileiro. Sim, sim. Então... E o agronegócio tem que absorver, entender e fazer funcionar esse negócio. Porque a gente tem mais uma possibilidade de rentabilidade altíssima aí para frente, em cima desse negócio. Com certeza. Eu gosto muito de dizer, né, que o agronegócio, ele tem essa possibilidade de pegar o ESG para si, fazer um belo trabalho. Então, o ESG, além de ser o futuro do agronegócio brasileiro, pode trazer aí uma movimentação de resiliência financeira para as empresas do agro muito grande. Concordo. Obrigada, Ettore. Foi um prazer conversar com você. Espero que volte mais vezes. Quem sabe a gente pegue um dia só para falar sobre opções, calls, puts, e aí você traz aí um panorama para nós do setor, como acontece isso nas agroindústrias, quais as dificuldades. Muito obrigado, eu agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com vocês e quando eu for convidado eu venho, porque eu sou apaixonado nesse negócio como um todo, na estrutura do mercado como um todo, e só a gente combinar. Mas muito obrigado novamente. Nós também, falar sobre agro é nossa paixão. Isso aí. Você que nos acompanhou novamente, fique ligado para o próximo episódio. Um abraço. Este foi um episódio do podcast Araújo Advogados. As opiniões dos convidados não refletem necessariamente as do escritório. Acompanhe-nos em nossas redes sociais.